Olá e seja muito bem-vindo ao canal do Conquiste Seus Sonhos. Sou o professor Heitor Grilo e estou aqui para te ajudar em mais uma aula de informática. Dessa vez para falar sobre a questão de ferramentas de busca, um tópico super importante do seu edital que tem vindo crescendo, né, cada vez mais aí nas questões que da sua banca. Então a gente tem que dominar esse assunto. Esse assunto é o tipo de questão que é considerado fácil, é considerado prático, muitas vezes, principalmente no início da aula, você vai ver que a gente consegue localizar, vou te mostrar, inclusive, né, em algumas questões, e você tem que acertar. Aqui não podemos perder pontos, beleza? Então vem comigo que eu vou te mostrar como que isso vai aparecer no dia da sua prova. Antes de iniciar, não esqueça para a gente dar o like, inscrever no canal, comentar, compartilhar e clicar no sininho para receber os próximos vídeos. Caso queira, torne-se membro do canal e vamos falar um pouquinho sobre ferramentas de busca. Pessoal, ferramentas de busca nada mais são do que aquelas aplicações que nós temos para buscar toda e qualquer informação. Se fosse até alguns anos atrás, eu ia acabar por aí. Mas hoje a gente sabe que as ferramentas de busca, elas não se limitam a isso. Então, primeira questão que vem na sua prova. Olha, as ferramentas de busca, elas são exclusivas apenas para buscar informações. Negativo. Hoje elas são muito mais amplas, então toma cuidado com essa primeira questão aí que pode aparecer na sua prova. Heitor, para que ela serve? Bom, se você quiser informação, você consegue. Mas se você quiser achar alguma orientação de como fazer algo passo a passo, você também vai encontrar na sua ferramenta de busca. Você quer buscar páginas na internet sobre algo, você consegue, inclusive, acionar diretamente uma página, digitando ali o endereço e tudo mais, você também consegue. Heitor, eu quero uma imagem de alguma coisa, você também consegue. Vídeos, obviamente que você consegue, afinal você está aqui como? Por causa, né, das buscas que foram feitas direto ou indiretamente por você até você encontrar este vídeo, este canal aqui no YouTube. Então você consegue ter várias informações. Muita gente utiliza, né, as ferramentas de busca para buscar notícias ou até mesmo localizações, ou seja, quando você quer chegar a um destinatário ou então quando você quer encontrar algo perto de alguma determinada região, entre vários outros elementos. Então hoje as ferramentas de busca, elas têm várias ali motivos ali para serem utilizadas. Heitor, quais são as ferramentas de busca hoje mais trabalhadas? Nós temos várias aí pelo mundo, tá? Só que não podemos ignorar, e não estou puxando sardinha, tá? Só porque a proprietária do YouTube é também ela. Mas a Google, né? O Google, que nós amamos tanto, ele representa 92% de todo o mercado de ferramentas de busca. Até parece propaganda, né? Mas não é, pessoal. É a verdade, tá? Mas nós temos outros ainda. O Yahoo, que foi um dos primeiros, né, que foram criados, nós ainda temos alguns usuários de busca que utilizam ali de 2%. O Bing, que dependendo se você já instalou algum jogo tal, às vezes aparece, quer instalar o Bing, a gente tem que marcar um não, senão ele instala sem querer na nossa máquina. Também tem os 2% de usuários aí no mundo. O Baidu, 1%, e outros ali muito pequenininhos, se a gente somar todo mundo dá uns 3%. Então, o Google, pessoal, domina em termos de busca. Se você quer buscar alguma coisa, é através do Google. Não é à toa que é ele que é cobrado na sua prova, porque é realmente aquele que a gente tem que dominar. Então vamos trabalhar em cima disso. Primeiro, pessoal, quando você acessa o Google pela primeira vez, você digita lá na barra de pesquisa ou ela já vem, né? Você coloca ali na sua página principal. Então, quando você abre o navegador, você pode já ter o Google ali na sua primeira página. Ou então você tem outra. Isso o usuário ele pode fazer a programação para ter a sua página principal, o que ele quiser. Eu coloco o Google. Mas, Heitor, não é na minha aba de navegador. Então, você pode simplesmente digitar google.com ou google.com.br. Quando você direciona o .com, ele automaticamente vai direcionar para o país que você está. Quando você digita .com, de repente outro .pt, .pt, .br, enfim, o domínio do país que você quiser, ele vai direcionar as buscas para este país. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu estou em Portugal, eu digito
google.pt, que eu faço buscas em sites de Portugal para algumas coisas. Quando eu estou no Brasil, por exemplo, eu digito google.com.br e aí eu direciono as buscas para aquilo que eu preciso, enfim, no cotidiano, para as coisas do Brasil. Então, dependendo da busca, eu direciono dessa forma. Quando isso não vai afetar a minha busca, eu utilizo o .com e está tudo certo. Tá bom? Então, isso não tem diferença. Heitor, entrei no Google. O que minha prova vai perguntar? Primeiro, a página principal, ela é sempre fixa? Negativo. Você tem preferencialmente ali no centro sempre o logo principal do Google, mas o próprio logo ele muda, né? Dependendo de dias festivos do país que você tiver, se tiver alguma comemoração, se tem alguma data muito importante, relevante que o Google ache, eles às vezes colocam o logo do Google só que com as cores, com as festividades locais, enfim, o Google, dependendo do dia, ele pode adaptar de país para país, tá? É uma forma de interação com a comunidade. Segundo ponto, a parte de baixo da sua barra de pesquisa, ela também pode mudar de acordo com o seu navegador. Então, se você está usando Chrome, se você está usando Explorer, Safari e qualquer outro tipo de navegador, pode mudar levemente. O mais acessado é o Chrome, então eu vou falar de maneira genérica e às vezes eu vou falar um pouquinho do Chrome, porque é aquilo que está caindo na sua prova. Então, por padrão, é essa primeira aqui que nós vemos, ou seja, logo, a barra para pesquisa e depois vai ter dois botões ali, o Pesquisa Google e o Sinto-me com sorte. Você tem que entender. Pesquisa Google, ele automaticamente quando você digita lá, você nem precisa clicar, você dá o Enter e ele vai fazer esta pesquisa Google. Se você digitar e clicar nessa pesquisa Google, vai acontecer a mesma coisa, ou seja, vai pesquisar aquilo que foi digitado. Até aqui, nenhuma novidade. E o botão, Heitor, só que em vez de clicar no Pesquisa Google, clicar no Sinto-me com sorte, ele vai te levar para o primeiro link, a primeira página da sua pesquisa. Então, ao invés de você digitou, deu Enter, apareceu a lista de páginas e depois você clica logo na primeira ou na segunda, enfim, você clica no botão Sinto-me com sorte, ele automaticamente vai te direcionar para a primeira página. Bom, dependendo do contexto, isso pode até ser útil, mas pode não ser, né? Então depende do termo que você está buscando. Ele só existe, pessoal, para a gente eliminar mais uma etapa, ter uma etapa a menos e a busca ser ainda mais rápida, só por isso. Se você usa Chrome ou outros, você pode ter embaixo da sua pesquisa do Google esse botãozinho chamado atalho e esse nome pode mudar levemente dependendo do que for. Mas basicamente são links, são sites que você pode entrar automaticamente. Vamos supor que todo dia você precisa entrar em um determinado site por algum motivo. Você já deixa ali nesse atalho, então assim que você entrar no Google, você clica nele e ele já te direciona para aquele site, sem você precisar digitar todos os dias, tá? Só uma forma, por isso que chama atalho, tá? Só por isso. Então você tem essas duas opções que podem surgir no dia ali da sua prova. Além disso, não vamos esquecer que este atalho ele pode ser configurado, ou seja, o nome que vai aparecer embaixo do atalho, você que vai digitar, e a URL. Heitor, o que é URL? Basicamente é um endereço completinho, o link total do site que você quer entrar. Então, no meu caso, eu tenho aqui, olha, Conquiste Seus Sonhos, que eu digitei, podia pôr minha empresa, podia pôr o meu nome, enfim, pus Conquiste Seus Sonhos. E aí, digitei todo o canal do YouTube, tudo certinho, tá? O http://, tudo até a última letra do nome completo do canal do YouTube. Coloquei ali, clique em concluído. Heitor, esse botão de atalho, ele pode ser editado? Pode, tá? Inclusive já vou mostrar. Mas você pode sim editar este botão sem problema nenhum. Depois de clicar concluído, ele já vai aparecer ali automaticamente, tá bom? Ao lado. E você pode ir adicionando outros. Tá? E aqui é o botão, pessoal, que aparece. Quando você clica nos 3 pontinhos que ficam ali no botão que gerou este atalho, você pode tanto editar este atalho, ou seja, errei o endereço, quero por outro nome. Você pode editar sem problema nenhum, tanto o nome quanto o link.
E você pode remover, tá? Também, caso ele não sirva mais. Na barra de pesquisa, pessoal, você pode sempre digitar duas coisas, tá? Ou você pode digitar simplesmente o termo que você quer pesquisar, a palavra ou as palavras, sem problema nenhum. Ou você pode digitar diretamente o link, você sabia? Pois é, você não precisa digitar lá em cima, na sua barra de navegação. Você pode digitar o site diretamente, tá? Então, até que ele fale, pesquise no Google ou escreva um URL. Basicamente é o endereço, o site, o domínio que você quer chegar até lá. Além disso, pessoal, temos dois botões que também estão aparecendo bastante em prova. Então anota, do lado direito, ainda na pesquisa da barra de ferramentas de busca ali do Google, você tem a pesquisa por voz. Então, de repente, ou por acessibilidade, por alguma deficiência, ou então por até uma facilidade, dependendo do que você está passando, temporária ou permanente, a pessoa pode ter esta ajuda, tá? Então você simplesmente clica neste botão, você faz ali a pesquisa, tudo que você falar aparece digitando ali, tá? Então sem problema nenhum. Só que, qual que é o entrave disso? Você precisa ter um microfone, tá? Ou esse ou aquele de fone, não importa como, para que o Google consiga captar a sua voz e consiga digitar. Então é necessário ter um componente extra, tá bom? Aquilo que a gente já conversou em outras aulas, tal, porque a barreira tecnológica pode dificultar a acessibilidade desse programa. Legal? Além disso, a pesquisa por imagens a gente vai trabalhar, tá? Você vai ver depois que a gente pesquisa alguma coisa, vai sempre aparecer várias abas. Uma delas é de imagem. Pessoal, se você digitar e clicar diretamente nessa pesquisa por imagem, você já pula também uma etapa. E ela vai aparecer na busca, em vez de links, em vez de textos, imagens parecidas, semelhantes e tudo mais para que você possa achar aquilo que você precisa. Heitor, como é que ela vem? Ela vem dessa forma, tá? Então você clica lá, vai aparecer um detalhe bem curioso. O Google, ele tem vários programas, né? Tem um Google relacionado à questão de finanças, tem o Google Lens ou Google Lente, dependendo da linguagem que você tem no seu celular ou no seu computador, e várias outras, né? Google Maps, por exemplo, para você localizar o endereço. Esta parte do Google Imagens está conectada com o seu Google Lens, você sabia? Então, o Google Lente, o Google Lens, enfim, como você preferir chamar. Qual que é a vantagem? Pelo Google Lens, dependendo do que você busca, vamos supor que você encontra um objeto. Pô, de que marca é essa? Será que é novo? Será que é velho? De quando é feito? Você pode tirar uma foto, fazer essa pesquisa por aí, ou então entrar pelo Google Lens e fazer essa busca. No final vai dar na mesma. Qual que é o legal disso? Ele vai te dar a origem, vai te dar da onde ela vai colocar o seu significado, vai buscar sites semelhantes explicando o que era aquela imagem. Então dá para você trabalhar bastante com isso. Eu, por exemplo, tenho um amigo que ele trabalha bastante com esse meio da natureza e de árvores e plantas e tal. Eu não entendo muito, mas ele olha qualquer planta e fala, isso aqui tem um nome científico, sabe? Todos os termos. Bacana. Ele usa o Google Lens. Para quê? Porque aí dá exatamente qual é a subespécie da planta, alguma informação, alguns cuidados que você tem que ter. Então ele está sempre utilizando isso. Olha que legal. Eu, por exemplo, eu tenho muitos alunos que do processo de alfabetização aqui no canal do YouTube, eles utilizam o Google Lens. Por quê? Ele ajuda na leitura, ele ajuda na tradução, ele ajuda em vários sentidos também. Então a gente consegue trabalhar bastante com isso. Detalhe, você pode carregar uma imagem que você já tenha no seu computador para aqui, ou você pode tirar uma foto, ou você pode arrastar a imagem, ou até mesmo colar link da imagem. Toda imagem que está na internet, você consegue clicar com o botão direito, né? Copiar link e você pode colar aqui para buscar imagens correlatas, tá bom? Então é bem interessante e depois é só clicar no botão pesquisar.
Que mais? Além disso, você vê que tem bastante coisa, né? Nesta barra de pesquisa, nós temos a nossa lupa e nós vamos ter a pesquisa Google URL. Como eu disse, você pode digitar algumas coisas ou você pode simplesmente colocar o endereço ali para você conseguir entrar. Só que tem alguns atalhos que depois a gente vai ver que a gente pode facilitar a nossa busca ou não, tá? Porque dependendo do que a gente busca, pode dar ambiguidade, pode dar confusão, que a própria inteligência artificial, que é excelente e consegue localizar mais ou menos o que a gente quer, às vezes pode ter alguma dificuldade, tá? Então a gente vai daqui a pouco aprender justamente algumas dicas sobre isso. Heitor, entrei no Google, digitei lá, conquiste seus sonhos, bacana. O que ele vai aparecer? Vai aparecer uma aba com tudo isso aqui. O botão tudo, que vai aparecer literalmente todas as pesquisas relacionadas ao termo Conquiste Seus Sonhos. Não vai aparecer só o canal do Conquiste, vai aparecer tudo relacionado a sonho, provavelmente vai ter um coach ou outro, provavelmente todos os ligados à questão de conquistar, todas as relações, mensagens de autoajuda, qualquer coisa, incluindo o nosso canal, tá bom? Lembrando que hoje, pessoal, como a internet ela está mais individual, então pode ser que nessa busca ele já dê uma predisposição àquilo que você gosta e pesquisa mais no seu cotidiano, você sabia? Tanto é que geralmente, eu sei que não faz parte aqui do tema, mas eu tenho que falar, em cima do lado direito já vai estar conectado a sua conta Google, por exemplo, tá? Então por aí ele já determina mais ou menos o seu perfil. E sim, a busca ela é também determinada de acordo com o seu perfil, tá? Também é influenciada. Mas algumas abas são sempre essenciais. A aba de vídeo vai aparecer imagens, notícias, produtos, livros e o web. No meu, por eu usar o Google Chrome, por exemplo, na aba mais aparece a aba de finanças, tá? Mas pode aparecer outros. Pessoal, só uma curiosidade. Eu deixei essa aula o mais próximo possível da sua prova propositadamente. Por quê? Porque vira e mexe eles podem fazer alguma atualização. Caso isso aconteça, retira uma aba, acrescenta outra, muda uma coisa, não tem problema nenhum. Eu faço a aula, complemento, mas isso é o que está em vigor hoje. Como eu não tenho bola de cristal, não sei o que vem no futuro, tá bom? Mas basicamente é isso, tá? Então, a aba ferramentas. A aba ferramentas, quando você clica nela, olha, vai aparecer esse monte de coisa aqui, tá? O que você tem que entender? A aba ferramentas, ela sempre é ferramenta, digamos assim, com relação à aba que está relacionado. Então você tem uma ferramenta, a aba ferramentas, ela é diferente na aba de vídeos, na aba de imagens, de notícias e de livros. Heitor, web, finanças e tudo, tem a aba ferramentas? Não, tá bom? Só apenas nesses 4. Vídeos, imagens, notícias e livros. Então, o que vai acontecer? Ela vai simplesmente subdividir a sua pesquisa. Então, em vídeos, por exemplo, dá para, de repente, você quer um vídeo curto por algum motivo, ou um vídeo longo, que seja mais recente ou mais velho, que tenha uma qualidade. Você quer fazer download, só que um vídeo em 4K é muito pesado no seu computador. Então, de repente, você quer em 1080, você pode pesquisar vídeos específicos desse tipo de informação, com algum programa específico para abrir, com alguma origem que você conheça ou não. Ou seja, dá para você avançar em diferentes formas. Já dentro da aba ferramentas e imagens, pessoal, dá para pôr o tamanho, a cor. Eu, por exemplo, quando eu tenho que fazer uma capa para o YouTube, se eu escolher um tamanho, eu posso utilizar o meu banco de dados ou o banco de dados que eu contrato, que é inclusive no Canva. Mas eu posso utilizar alguma do Google. E se eu utilizar uma de tamanho muito pequeno, na hora que eu vou fazer a imagem para o canal, para o vídeo do YouTube, vai ficar muito pixelada, vai ficar muito feia. Eu não consigo abrir a imagem, porque senão ela fica muito ofuscada. Então o que eu faço? Eu venho aqui em imagem, se eu quiser, coloco em tamanho e ponho o maior possível. E aí só imagens bem grandes e depois eu consigo reduzir para o tamanho da minha imagem e a qualidade fica excelente.
tá bom? Mas também dá para fazer a data que ela foi colocada na internet, se tem direitos autorais ou não. Eu não posso, por exemplo, utilizar uma imagem que eu não tenha direitos autorais. Então eu coloco imagens sempre ou que sejam de domínio público, ou que seja do banco de dados contratado, ou então que seja minha imagem, tá bom? Então dá para fazer isso tudo. A aba ferramentas dentro de notícias. Bom, basicamente vai falar se eu quero pesquisar na web ou em alguma outra ferramenta relacionada ao Google, se é mais recente ou mais antiga, se tem relevância, ou seja, se a galera está clicando ou não nessa notícia ou não, e tudo mais. E já em livros. É muito interessante, inclusive, se você quiser saber. Mas dá para saber que tipo de documento, dá para você organizar os livros por séculos. Então, só quero o livro do século XVII da Inglaterra. Beleza, você consegue fazer essa busca. Tá? Então, é muito legal. Além de a época, a data, então é bem interessante. A aba ferramentas, já por sua vez, mostra como é que está a cotação, né, das principais. Isso aqui é editável, tá? Então você pode colocar os ETFs, de repente, se você segue algum, se você segue alguma bolsa de valores, se é da Europa, Estados Unidos, do Brasil, enfim, as principais ações. Então você pode ir acompanhando, inclusive a sua própria carteira. Você pode colocar as criptos que você segue. Dá para fazer umas coisas bem interessantes aqui, tá? Então, para quem gosta, é uma opção bem interessante. Tudo isso na ferramenta de busca, olha só. Além disso, aquela pesquisa que a gente faz, você deve ter visto do lado direito que sempre tem um botão chamado Pesquisa Avançada. Toda vez que você clica nele, ele vai literalmente, pessoal, fazer a mesma pesquisa da sua barra comum. Só que aqui você consegue, olha, fazer uma pesquisa com todas as palavras, com a expressão exata ou não, com qualquer uma dessas palavras. Então, toda pesquisa que tem a palavra dito conquiste seus sonhos, nessa terceira linha, vai aparecer todas as pesquisas só com conquiste, todas as pesquisas só com seus e todas as pesquisas só com sonhos. Ou nenhuma dessas palavras, tá? Não quero a palavra coach. Então, todas as pesquisas de conquiste seus sonhos que não tem um coach. Entendeu? Dá para fazer isso. Dá para restringir idiomas, regiões. De repente eu quero fazer uma busca, só que eu não quero outros países de língua portuguesa, eu quero só buscas de países de língua portuguesa do Brasil, né? Não quero outros. Então dá para você fazer isso. Que tipo de ficheiro, de arquivo que eu quero? Só em MP3, porque eu quero uma música. E não quero, por exemplo, vídeos. Dá para você fazer isso. Então você consegue fazer essa pesquisa avançada de diferentes formas, tá bom? Só que, Heitor, você me falou que eu consigo fazer essa mesma busca, mas lá consegue. Só que lá só tem uma linha. E agora? E agora é que você tem que usar atalhos. É por isso que no final ainda vou falar aqui de atalhos, tá? Mas aguenta um pouco, mas justamente para você entender que no final é a mesma coisa. Só muda a cara. Você já se perguntou, por exemplo, você vai e digita um termo qualquer. Como que o Google vai e localiza as páginas que você quer, justamente aquele termo que você está buscando? E às vezes a gente nem sabe direito como buscar, né? A gente fica nessa dúvida. Basicamente, toda e qualquer ferramenta de busca, e principalmente o Google, e por isso que eles se destacam, porque eles têm os melhores naquilo que eu vou falar agora, ele tem uma coisa chamada rastreadores de web, que no fundo, pessoal, nada mais são do que robôs. Robôs que ficam ali na web, que conseguem localizar essas páginas que estão dentro do servidor. Veja, o Google, ele tem o seu servidor principal, como eu já falei, na Califórnia, e vários outros backups espalhados para o mundo inteiro. Então, onde ficam? Ninguém sabe, né? Porque, imagina, é confidencial. E todas as páginas, todos os e-mails, tudo, os vídeos de YouTube, tudo, tá tudo guardado nos seus servidores. São muitos computadores processando isso todo o tempo. E aí, pessoal, quem é que vai lá e busca a informação que você está buscando? Digitei lá, quero uma receita de bolo de chocolate, em português. Ele vai no seu servidor, busca lá todas as opções e coloca na ordem para você. Quem faz isso? Os rastreadores de web, tá? Os robôs. E ele registra. Aquilo que aparece, pessoal, com todas essas páginas, página 1, 2, 3, infinitamente ali, aquilo lá a gente chama de índice de pesquisa, tá? Ou então Search Index.
em inglês, mas o termo da sua prova é índice de pesquisa. O que você tem que entender? Que ele vai alinhar mediante aquilo que tem mais relevância. Então ele consegue fazer uma medição ali de todo mundo que está acessando e de repente saindo rapidamente daquela página, significa que ela não presta tanto, ou daqueles que ficam muito tempo quando fazem a mesma busca que você e ficam mais tempo, opa, a página tem relevância. Ou então pessoas da sua região que fazem buscas semelhantes. Então ele consegue. Isso tudo, pessoal, são em contas que nós humanos nem conseguimos fazer, apenas os robôs, tá? Porque são, inclusive, tudo isso que eu estou falando é feito em nanosegundos. É uma coisa absurda. E isso tudo a gente chama de algoritmo, tá? Então o algoritmo do Google é excelente, ainda mais porque ele consegue individualizar dentro daquilo que você pesquisa, consome como usuário na internet todos os dias, tá? E sempre de forma atualizada. Então uma página saiu do ar, não está mais no servidor, eles tiram dali. Uma página foi criada, em pouco tempo ela já está ali. Ela foi modificada, em poucos minutos já está atualizado. Então tem que se atualizar, ainda mais porque hoje a gente vive em tempo real, em notícias, então a gente precisa sempre estar publicando. Então o servidor está sempre atualizando. Por isso que os servidores do Google nunca desligam. Imagino os computadores que eles devem ter. A gente não faz ideia, é tudo muito secreto, mas realmente funciona muito bem. Além disso, os rankings de pesquisa às vezes podem subir um pouquinho mediante se o usuário quiser que o Google coloque um pouquinho para cima, tá? Então, dependendo, algumas páginas, alguns grupos, alguns canais, consegue fazer com que, se digitarem de repente o nome da minha marca, da minha empresa, eu não quero que ele esteja no número 30, quero que ele esteja entre os 3 primeiros. Então, mediante um determinado valor, essas pesquisas aí podem subir ou não, tá? E aí, mas isso é um assunto que não vai cair na sua prova, é só até aqui, então eu fico até esse ponto. Além disso, você tem que saber 3 características que são importantes ligado a esse assunto de ferramentas de busca. Primeiro deles, a questão do cache. Heitor, o que é cache? Basicamente, toda página da internet, seja ela qual for, você entrou, ele vai copiar fragmentos daquela página num arquivozinho muito pequenininho e vai deixar escondidinho dentro do seu computador. Então, por que raio ele faz isso? Porque na próxima vez que você acessar, ele usa certos microfragmentos daquilo que você já acessou. Opa, é semelhante, não mudou? Não mudou. Então ele repete. O nome disso é cache, tá? Esse cache ele é muito importante porque hoje a gente tem uma internet muito rápida, a gente não percebe, mas se você era dos anos 90, lembra quando demorava bastante para carregar a tela? Você entrava no site, era uma eternidade, era por causa disso, era porque os caches ainda não existiam, era porque eles estavam começando. Hoje, a velocidade da internet é rápida e os caches conseguem ser carregados muito rápidos. Então você consegue sim acessar. Por que ele existe? Para você ter mais rapidez no acesso em várias páginas na internet o tempo todo, ainda mais naquelas que você acessa com bastante frequência, tá? Além disso, como eu disse, o ranking das páginas, ele pode ter a sua mudança, ou seja, vai cair na sua prova. Os rankings das páginas, elas são sempre fixas? Não. Então, uma vez você pode estar em terceiro lugar na sua busca, quando você buscou um determinado assunto. A página que você tem lá pode estar em terceiro. Se você acessar daqui a um mês, ela pode continuar em terceiro, mas pode estar em quinto, pode estar em primeiro, pode estar em décimo. São muitos fatores que vão alterar isso aí, principalmente a relevância que ela tem mediante o cenário de outras pesquisas, tá? Além disso, o SEO. O SEO, também chamado de Search Engine Optimization, significa que são estratégias para otimizar as buscas. Toda vez que eu faço um vídeo no YouTube, e olha que eu já passei dos 3.000 vídeos, o que acontece? Eu sempre tenho que colocar o SEO individual para cada vídeo, que são aquelas palavras-chave justamente para falar, e que eu sei que os alunos buscam. Então eu tenho que digitar sempre Conquiste Seus Sonhos, Heitor Grilo, são palavras ou frases que vão ajudar. Se é uma aula de morfologia, eu vou digitar morfologia, substantivo, verbo, são palavras relacionadas. Então, se alguém busca uma dessas palavras, o meu vídeo vai ser localizado por causa do SEO que eu coloquei nos vídeos, entendeu? Então, o SEO são essas palavras, não são só elas, tá?
pode ser a imagem correta para o meu vídeo do YouTube, um título apelativo, por exemplo, para o meu canal do YouTube. Então são várias, todas essas ferramentas e estratégias, no fundo, somados é o SEO, tá? Mas para ferramentas de busca são as palavras-chave. Então, como assim? Além dos vídeos, tem outros locais? Sim, toda e qualquer página da internet você também precisa colocar o SEO, ou seja, as palavras-chave principalmente, tá? Que vão te ajudar para localizar a página. Basicamente, são essas palavras que os robozinhos vão tentar localizar para entregar para os usuários. Só isso, tá? Então, no fundo, não é tão complexo quanto parece. E, por fim, pessoal, a questão dos operadores de busca. Lembra que eu falei que dá para fazer a mesma coisa da pesquisa avançada naquela pesquisa comum do Google? Pois é só você utilizar alguns códigos. Esses códigos nós chamamos de operadores. É bem tranquilo, mas a prova faz você decorar isso. Trouxe os principais. Ó, pessoal, esses 6 é o que mais cai, tá? Palavras entre aspas. Ele vai te pesquisar exatamente aquele termo. Então, vamos supor que eu tivesse um outro nome, sei lá, meu nome fosse Heitor Mário Grilo, por exemplo. E eu digitasse Heitor Grilo nas buscas, entre aspas. Ele não ia localizar, porque só a expressão exata que está entre aspas, tá? Então pode ser interessante. Se eu coloco menos, na verdade é o hífen, né? Não é o menos, é o hífen e um nome junto, sem espaço nenhum, ele simplesmente vai excluir a palavra da pesquisa. Então vamos supor que eu digito Heitor, traço, e junto com esse traço eu coloco grilo. Ele vai por todas as pesquisas que tem o nome Heitor, menos o grilo. Deu para entender? Se eu coloco arroba e o nome, vai pesquisar as redes sociais daquela pessoa. Então, todas as redes sociais que tem relacionadas a isso, tá? Ao termo que você digitou. A hashtag. Hashtag também nós temos, só que, um detalhe, se você digitar hashtag, o nome de alguém, ou hashtag principal, ela tem que ter já existido. Né? Ou seja, alguém fez um post no Instagram, no Facebook, em algum lugar, tem que ter marcado essa hashtag. Então, sei lá, hashtag natureza, vai aparecer todas as postagens inimagináveis que alguém marcou, hashtag natureza, tá bom? Então, mas ela tem que existir. Se você criar na sua cabeça uma hashtag que ninguém nunca digitou, provavelmente você não vai localizar nada, tá? Você também pode fazer uma busca lá, escrevendo uma frase, só que em vez de um adjetivo ou uma palavra qualquer, você vai deixar um asterisco. Então, o que vai acontecer? Todas as expressões relacionadas àquilo que podem encaixar qualquer palavra vão aparecer na sua busca. Então, Heitor é o asterisco professor. Vai aparecer todas as pesquisas que tem. Heitor é o melhor professor, Heitor é o pior professor, Heitor é um bom professor, Heitor é um mau professor, Heitor é um... sei lá, qualquer coisa que você conseguir encaixar vai aparecer. É só você substituir o adjetivo, enfim, a palavra que você quer. Heitor é um bom asterisco. Vai digitar todo aquilo que o Heitor é bom, que alguém já digitou na internet. Entendeu? Muito bem. Próximo. Heitor O-R, Bárbara. O que significa? Vai fazer 2 pesquisas ao mesmo tempo. Então, todos os termos relacionados ao que está antes do OR e todos os termos que está depois do OR. Tá bom? Então, fica bem interessante, bem bacana, porque você ganha tempo. Além disso, você pode simplesmente pesquisar palavras dentro de um site. Então, vamos supor aqui, ó, eu quero dentro do YouTube todos os links e sites que tenham a palavra grilo. Vamos supor, o que você vai digitar? Site, 2 pontos, e aí você digita o site sem o www, tá bom? Depois deixa apenas um único espaço, e aí o termo que vier depois vai ser a palavra pesquisada dentro do site. Atenção, que essa palavra também pode ser digitada antes do site, tá? Então, se você digitar a palavra, deixar um espaço e pôr site, 2 pontos, e literalmente o site que você quer que a busca seja feita, ela vai pesquisar. Mas atenção, só vai pesquisar dentro do site, tá bom? Então toma cuidado. Claro, sites grandes como o YouTube vai localizar um monte de coisa. Sites pequenininhos de uma empresa só vai digitar, né, aparecer as páginas que estão relacionadas com a pesquisa que você digitou.
E acabamos por aqui a aula sobre ferramentas de busca. Gostaram da aula? Muito obrigado por ter assistido, hein? A gente se vê no nosso próximo vídeo. Não esqueça do like, inscrever no canal, comentar, compartilhar e clicar no sininho para receber as próximas notificações. Caso queira, torne-se membro do canal. Obrigado e até o próximo vídeo.